Seja muito bem-vindo à 39ª aula do curso Missão Liberdade Financeira. Eu sou o professor Tiago Campos e hoje vamos falar de fundos de investimentos. Tenho certeza que ao longo da aula você vai entender, caso você já tenha um mínimo de convívio no universo de investimentos, por que seu gerente de banco já te ofereceu tantas vezes que você fizesse um investimento em algum fundo ofertado pelo banco dele. Vamos à aula. O que temos para hoje, então? Vamos ver a definição de fundos de investimento, como que eles funcionam, quais são os custos envolvidos, tributação envolvida e os tipos de fundo de renda fixa. Antes de entrarmos, da mesma forma como nas aulas anteriores, você já deve ter presumido que fundos de investimento em renda fixa não representam um bom produto, tá? E você está correto, de fato não representam. Contudo, em especial nessa aula, continue até o final pelo seguinte ponto. Fundos de investimento em renda fixa não são bons, se você quiser já ficar com essa informação e encerrar, ok, você entendeu? Mas fundos de investimento são muito bons para outros tipos de produto, renda variável em especial. Então, entender essa questão dos fundos, como funcionam, vai ser interessante, é um conhecimento útil lá para frente. E reforço que, da mesma forma, é importante que você conheça os produtos ruins de fundos de investimento em renda fixa, para que você saiba se defender quando o seu assessor ou seu gerente de banco for te ofertar esse tipo de produto, tá? Então, da mesma forma, vai ser uma aula mais rapidinha, mas não desanime. Vamos lá. Fundo de investimento é uma forma de investimento coletivo, onde os recursos de vários investidores são reunidos e aplicados em diferentes ativos financeiros. Os investidores adquirem cotas de fundo e recebem uma rentabilidade proporcional ao número de cotas que possuem. Talvez o termo novo para você aqui seja cotas. Quando você vai investir em um fundo, o que você compra são cotas, tá? A principal característica dos fundos de renda fixa é o tipo de investimento que eles realizam e, consequentemente, o seu principal fator de risco. São classificados nessa categoria fundos de investimento em renda fixa as carteiras que tenham pelo menos 80% do patrimônio aplicado em ativos vinculados à taxa de juros e de índice de preço, ou das duas coisas. Leia-se taxa de juros IPCA ou IGPM e os índices de preço mais relacionado a essa parte de cálculos de inflação de uma forma mais genérica, tá? Que é relevante dessa história toda aqui inicial? Um fundo de renda fixa, ele pode ter, então, na casa de 20% do seu montante arrecadado aplicado em produtos que não necessariamente estão atrelados à renda fixa diretamente, tá? Como que eles funcionam? As carteiras de renda fixa funcionam como os fundos de outras categorias. São uma espécie de condomínio que reúne recursos de vários investidores para que sejam aplicados em conjunto no mercado. Os ganhos obtidos são divididos entre os participantes na proporção do valor depositado por eles. O que isso aqui traz de relevante para a gente? Fundo de investimento pode ser uma excelente opção. Em especial, nós vamos ver lá nas aulas de fundos imobiliários. Por que é isso? A arquitetura do fundo é junta-se dinheiro de um tanto de investidor para com esse volume maior de dinheiro você fazer uma coisa que somente o investidor não daria conta de fazer. Por exemplo, lá no fundo, um fundo imobiliário de galpão, de shopping, você, eu, não temos dinheiro para comprar um shopping, não temos dinheiro para comprar um galpão logístico. Mas se juntar eu, você e mais uma meia dúzia de gente aqui, exagerando, claro, né? Precisa de milhares de pessoas, cada um der um pouquinho de dinheiro, a gente sim. Aí sim nós vamos conseguir ter dinheiro para comprar um shopping, para comprar um galpão e por aí vai. Essa é uma arquitetura muito boa de fundo, o que é exatamente o contrário dos fundos de renda fixa. A gente vai ver ao longo da aula aqui que, na prática, o que a gente observa no mercado, os fundos de renda fixa reúnem o dinheiro de uma quantidade enorme de pessoas e aplicam em produtos que são simples, produtos que você poderia aplicar com a quantidade mínima de dinheiro, como, por exemplo, títulos do Tesouro e CDB. Só que, como tem uma instituição gerindo esse fundo,
um gestor profissional, no caso aqui que eu deixei até marcado, vão ter taxas no meio. Assim como na aula dos CRIs lá brotou a securitizadora no meio desse processo do trâmite do dinheiro, quando você pega os fundos, tem mais esse elemento gestor do fundo no meio, o que naturalmente vai corroer parte dos rendimentos que deveriam ali estar. Tá? As cotas, aliás, são a menor fração do patrimônio de um fundo. Quando aplicada em um deles, você, na verdade, adquire suas cotas, né? O que vimos há pouco é só essa questão da nomenclatura diferente. Assim, se quiser investir 10 mil em uma carteira que tem cotas valendo R$ 10, poderá adquirir 1.000 cotas. Essa é a parte que derruba o fato de investir em fundos de renda fixa ser uma boa coisa, tá? Para investir em fundos, é necessário arcar com as taxas cobradas para remunerar as instituições envolvidas na administração da carteira. Quanto mais instituições, mais pessoas, mais elementos no meio do fluxo do dinheiro, menor o rendimento, maior são as taxas, tá? Esse é o ponto importante para considerar na hora de escolher o investimento. Isso porque as taxas têm um impacto direto sobre o retorno da sua aplicação. É preciso descontá-las do ganho com a valorização das cotas, para saber exatamente qual é a rentabilidade líquida. São duas essas taxas, são duas principais taxas: a de administração e a de performance. A de administração, para a pessoa administrar aquele dinheiro, ela incide sobre o patrimônio mantido pelo investidor e remunera os serviços de administração e gestão. A taxa é divulgada como um percentual anual, mas a cobrança não é feita de uma só vez, e sim de pouco em pouco, diariamente, todo dia, é subtraída essa taxa. Quando os juros básicos da economia brasileira, a nossa taxa Selic, estiver bem reduzida, cabe ainda maior atenção sobre esse ponto da taxa de administração. Imagine você, há pouco tempo a gente tinha a taxa Selic nossa na casa de 2%. As taxas de administração flutuam aí algo em torno de 1% até 2%. Um fundo de renda fixa, que muitos deles são balizados pela Selic. Selic a 2%, a taxa de administração próximo disso, praticamente extinguiu-se os seus rendimentos, seus ganhos. Então, agora a gente está com a taxa Selic aqui próxima a 12, ok? Mas administrável isso não dói tanto no bolso do investidor. Nesse cenário de Selic bem reduzida, a atenção deve ser ainda maior, tá? Eu deixei aqui esse print para que vocês tenham essa percepção de fato mais visual, né? Note aqui, nós temos a linha azul do fundo, do rendimento do fundo, em amarelo do CDI. Veja que, com o passar do tempo, o fundo começa a render um pouco mais do que o CDI. Vocês devem se lembrar que o CDI é um dos nossos benchmarks, é uma das coisas que a gente deve perseguir. Se um fundo de investimento não rende nem acima do CDI ou muito pouco acima dele, não é um bom produto. E quando a gente para ler com um pouco mais de atenção, está aqui o motivo. Taxa de administração. Corrói os rendimentos, tá? Então, o que faz com que os fundos de investimento em renda fixa sejam nada atrativos? Em especial, taxa de administração. Corrói aquele pouco de investimento, aquele pouco de rendimento, desculpa, que você já teria acima da sua inflação. Já as taxas de performance é aquela remuneração baseada no resultado, equivalente a um bônus pago ao gestor se ele entregar uma rentabilidade superior à de um índice de referência. Então imagine se a sua referência ali é o CDI. Com muito custo, considerando a taxa de administração, o seu fundo vai render um pouquinho acima do CDI. E ainda assim, esse pouquinho acima entrará uma nova taxa de performance, porque afinal o seu gestor conseguiu fazer um rendimento acima da taxa de referência. Tem algumas restrições desse tipo de fundo, tá? A CVM estabelece que a cobrança de taxa de performance em fundos de renda fixa é vedada, a não ser que o fundo seja destinado a investidor qualificado, o fundo seja denominado de longo prazo, ou o fundo seja classificado como renda fixa. Aí eu te pergunto, você acha que a maioria dos fundos ofertados
se enquadram nessa condição em que permite que tenha a taxa de performance? Sim ou claro? Lógico que a maioria dos fundos são arquitetados para que o gestor possa extrair a sua taxa de performance, né? Já que tem a, a possibilidade legal para que isso aconteça. Em relação à tributação, os dois impostos que incidem da mesma forma, IOF e imposto de renda. Imposto de renda na tabela regressiva e IOF isento acima dos 30 dias. É exatamente isso, né? Lembrando que o imposto de renda regressivo ele termina em 15% quando superior a 720 dias. Tipos de fundo de renda fixa. Nós temos os fundos simples, de curto prazo, referenciado e dívida externa, alocados em dívida externa. Os fundos de renda fixa simples, como o nome indica, ele é simples, foi criado para que as pessoas tivessem acesso a uma opção fácil, segura e barata de investimento. Muita atenção nessa parte agora. A principal característica dessa carteira é que ela deve manter 95% do seu patrimônio aplicado em títulos públicos federais. Você deve ter entendido qual que é o quebra-cabeça, como é que ele funciona. Um gestor pega o seu dinheiro, te cobra uma taxa de administração, eventualmente uma taxa de performance, e coloca o seu dinheiro onde? No Tesouro Selic, no Tesouro IPCA. Enfim, coloca no título do Tesouro. Note que não faz o menor sentido isso, em especial nos fundos de renda fixa simples. E aí é que é a grande sacanagem da coisa. Esse tipo de investimento ele é muito ofertado para você. O seu gerente de banco em especial, e não raramente o seu assessor de investimento, pode te ofertar fundos de investimento nesse estilo, sem te falar que você pode fazer a mesma coisa diretamente. Qual a razão de você comprar um fundo que vai pagar e que você vai pagar taxa de administração e taxa de performance para o banco, sendo que você pode ir lá e comprar diretamente o produto, pulando o intermediador? Não faz o menor sentido. E aqui, agora, eu acho que fica muito claro. 95% do dinheiro que está no fundo tem que ir para títulos públicos federais, tá? O Fundo Simples também pode aplicar em operações compromissadas, desde que envolvendo títulos públicos federais, ou papéis de instituições financeiras com risco de crédito equivalente ao do governo. São proibidos investimentos no exterior ou concentração em crédito privado. Os títulos de renda fixa os fundos de renda fixa de curto prazo, desculpa. Assim como simples, os fundos da renda fixa de curto prazo são considerados opções conservadoras. Nem tanto por uma questão muito específica. Eles podem aplicar em alguns ativos além dos títulos públicos federais. Os fundos de curto prazo podem comprar títulos privados que sejam considerados de baixo risco pelo gestor. Aí já não é igual o simples, que deve ser de risco igual ao dos títulos federais. Aí o gestor já pode fazer uma análise e falar, poxa, isso é muito seguro também. Cotas de fundo de índice que apliquem neste mesmo papéis, públicos ou privados. E operações compromissadas com títulos públicos federais, tá? A grande diferença está relacionada no prazo de vencimento dos títulos incluídos no fundo, que deve ser no máximo de 375 dias. Na média, o prazo da carteira precisa ser inferior a 60 dias.